Seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Falta 3 meses para eu me formar. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu entrei na faculdade, inclusive tem vídeo do meu primeiro dia de faculdade, vou deixar no card, com 26 anos. Sim, e eu me sentia muito velha para entrar na faculdade com 26 anos. Então foi uma decisão que eu tomei pós-pandemia, 2021, final de 2021. Eu mudei de São Paulo pra cá porque eu já tinha tentado em São Paulo, não consegui. Então eu resolvi colocar pra cá e eu consegui. E tem toda essa história aqui no card. Eu vou deixar que tem muita história, então eu vou fazer só um breve resumo. E eu decidi vir pra cá, né, pra estudar. Voltei pro Ceará porque minha família é daqui. A minha mãe mora aqui, meu pai não mora, são separados. Mas a minha mãe mora aqui. Mais ou menos 1h30 de distância, né, da cidade onde eu moro hoje, pra estudar. E aí você pode me perguntar, né, por que eu demorei tanto tempo pra entrar na faculdade? Porque eu não tive como, gente, entrar antes. Eu não tive oportunidades que muitas pessoas têm de começar a estudar cedo, né? Com 16 anos, quando eu terminei o ensino médio, eu prestei o Enem, consegui passar para Palmas, para a Universidade Federal de lá, mas eu acabei não cursando, viajei para lá com a minha avó, mas não me adaptei e de lá eu fui embora para São Paulo. E eu precisava trabalhar. Ou eu trabalhava ou eu estudava. E estudar não era uma opção, porque se eu estudasse, como que eu ia sobreviver? Não tinha como. Então eu trabalhava com 16 anos, 17 anos, eu trabalhava para ganhar dinheiro, para me sustentar. E naquela época minha preocupação era essa, né? Ganhar dinheiro para sobreviver e também tentar ajudar os meus pais. Então eu fiquei morando em São Paulo durante mais de 10 anos. E nessa época, né, quando eu tinha 16 anos, eu realmente tive que me dedicar inteiramente ao serviço. E eu vejo que muitos dos brasileiros, né, chega uma hora que você tem que decidir se você vai trabalhar ou se você vai estudar. E eu sei que é uma decisão muito difícil, e naquela época a minha decisão foi trabalhar, porque na verdade, gente, não tinha nem escolha. A única escolha que tinha era trabalhar. Então, por isso que eu entrei na faculdade, para muitos, né, tão tarde. Mas quando eu encontrei a oportunidade, gente, eu agarrei, eu falei, vou estudar, então vai dar certo, eu não vou largar isso, né? E foi isso que eu fiz, eu mudei de São Paulo pra cá, larguei a minha vida lá. Eu sempre, como eu falei, desde os 16 anos, eu sempre fui uma pessoa independente. E um dos meus medos é porque o meu curso é tempo integral, né? Então como que eu ia me sustentar? Aí eu conversei com a minha família e todos, né, entraram em consenso que iam me ajudar pra eu poder estudar. Então, eu realmente abri mão da minha independência para me dedicar aos estudos. E eu sei, como eu já falei aqui, eu sou muito privilegiada, apesar de toda a dificuldade que eu passei durante esse curso, né? Mas eu tive pessoas que me acolheram, pessoas que me apoiaram, os meus familiares. E eu sou muito grata por eles terem abraçado esse sonho meu junto comigo. Quando eu vim de São Paulo pra cá, eu dividi um apartamento, a minha prima já estudava aqui, então eu dividi com ela e outras meninas, e foram processos de muito aprendizado. Depois, eu vim morar sozinha, como vocês sabem, e, gente, maravilhoso também morar sozinha, tive a minha primeira experiência, apesar de ter saído de casa muito cedo, né, eu sempre dividi casa com outras pessoas, com prima, com irmão, então a gente sempre em São Paulo dividia, e eu tinha um grande sonho de morar sozinha pra saber como era, e eu realizei esse sonho aqui. Mas foram processos, realmente exigiu paciência. E durante esses processos eu me culpava muito. Como eu falei, eu sempre fui uma mulher independente. Eu tenho muito orgulho disso, de ser independente. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Uma mulher de força, uma mulher de garra, sabe? Sempre, gente, porque não é fácil tu sair da roça. Tu nunca saiu pra uma cidade, nem aqui, que era 1h30. Eu vim aqui quando eu era criança, uma vez, eu fui 2 vezes com meu pai. E assim, você sair da roça e ir morar em São Paulo, desbravar São Paulo, pegar ônibus, metrô, ir trabalhar, ir pra entrevista, isso com 16 anos. Então, realmente, eu sempre admirei essa força de trabalhar, de ter o meu dinheiro, de conquistar as minhas coisas, sabe? Então, por um tempo, isso me adoeceu de estar dependendo de outras pessoas. Eu me sentia mal, é como se eu não visse valor em mim. E eu esqueci de uma coisa, que com terapia, né, muita terapia, eu consegui aprender e colocar isso pra dentro. Que tá tudo bem, sabe? Eu faria a mesma coisa pelas pessoas que eu amo. E mais, o meu pai e a minha mãe,
Porque eu ouvi algumas coisas, gente. E então, assim, 28, 26 anos, e dependendo dos pais, 28, 30, hoje que eu tenho 30 anos, né? Ela só estuda com 30 anos, depende dos pais, sabe? Da família, como se eu fosse uma sanguessuga, gente, sério. E aí, muitas vezes eu me sentia mal, sabe? Quando eu via na cara das pessoas quando eu falava, eu estudo, não trabalho. Eu procurei, gente, emprego, mas por conta dos horários não encontrei. E aí eu poderia trabalhar meu período, estudar meu período, mas uma coisa que eu queria era terminar a faculdade o mais rápido possível. E se isso fosse acontecer, eu ia terminar a faculdade em 6, 7 anos. E eu não queria isso, porque o sofrimento que eu tava passando ia se prolongar, né? Mais e mais. Não, eu quero terminar a faculdade o mais rápido possível. Então, o que acontece? Eu foquei realmente em estudar, mas eu me sentia mal. Eu ficava, meu Deus do céu, será que eu tô sendo uma pessoa, né, sanguessuga e tal? Só que eu vi que não, gente, eu fazia tudo que tava ao meu alcance. No início, eu não conheço ninguém aqui na cidade, sou 4 anos e meio, eu acho que eu sou péssima pra fazer amizades, né? Não conheço ninguém, então aqui é cidade pequena, vocês sabem, é muita indicação, quem indica e tal, né? Então eu nunca tive isso. Mas através de algumas pessoas que eu conheci, eu acabei fazendo algumas faxinas no início da minha faculdade, porque eu não consegui bolsa na faculdade. Eu consegui, e nessa época meu pai não me ajudava. Aí eu consegui trabalhar de garçonete, inclusive tem até foto aqui, enfim. E aí depois meu pai começou a me ajudar e ficou melhor, né? E as pessoas também, como eu falei, é muita indicação, né? Não me chamaram mais, eu até mandei mensagem, mas enfim. E eu falei, ok. Mas eu nunca tive vergonha de trabalhar, eu já falei isso pra vocês, né? Eu nunca tive vergonha de trabalhar. Em São Paulo, gente, eu trabalhei de babá, faxineira, a modelo, dei uma de atriz, vendedora, auxiliar de RH, vendas, enfim, tudo o que tu imaginar, eu, assim, que for digno, eu tava fazendo. Lavar prato, nunca tive problema com isso, sabe? Eu sempre quis ter meu dinheiro. Então, tá nessa posição foi o que me adoeceu um pouco. Só que com terapia eu entendi que os meus pais, principalmente, eles estavam fazendo por mim algo que eles não conseguiram fazer quando eles tinham que fazer, quando eu tinha 16 anos. Que era me dar esse suporte, né, pra eu estudar, pra eu me dedicar aos estudos. E eles não podiam, gente, naquela época. Eu nem posso culpar meus pais, sabe, por isso. Então, agora que eles podem fazer algo por mim, eles estão fazendo. E por que eu não vou aceitar, né? E por que eu vou me sentir culpada, sendo que eu também já ajudei eles? Então, a primeira coisa que eu acho que a faculdade me trouxe foi esse olhar de ter paciência e entender que realmente a vida é sobre quando a gente tem pessoas que nos apoiam, que apoiam os nossos sonhos, e quando a gente entende isso, né, as coisas ficam mais fáceis e que a gente tem uma tremenda sorte de ter isso, porque nem todo mundo tem. Agora vamos lá, 5 verdades que ninguém te conta sobre entrar na faculdade um pouquinho tarde, né, entre aspas, porque tarde pra quê, gente? Porque é a minha vida, eu não consigo entender ainda isso, sabe? Mas vamos lá, pra sociedade, e se formar aos 31 anos? 1, as pessoas vão te julgar, se prepara. Como eu havia falado, as pessoas vão pensar, nossa, mas por que tu tá entrando na faculdade com essa idade? É melhor tu trabalhar, caso for uma faculdade integral. E caso não seja, tu trabalhe e estude, as pessoas vão também, muita gente vai te desestimular. Mulher, tu não tem idade pra isso mais não. Vai só trabalhar. Se você for casada e ter filho, vai trabalhar e cuidar do teu esposo e dos teus filhos e da tua casa. Então, sim, isso pode acontecer e provavelmente vai. Mas, se tem uma coisa que tu tem que entender, é que a vida é sua, sabe? As decisões são suas e você não precisa se justificar para as outras pessoas. 2, ninguém me falou que eu ia ter mais dificuldade do que as outras pessoas. E não era só por questões de ter TDAH ou tal. Então, sim, você vai ter mais dificuldade do que outras pessoas. Porque, gente, quando eu entrei na faculdade, tinha mais de 11 anos tinha quase 11 anos que eu tinha saído do ensino médio. Então, o que acontece? Eu não lembrava, gente. Eu não lembrava de nada. Então, eu tive muita dificuldade. No primeiro semestre, eu fiquei na AVF em 6 disciplinas de 7. 6 disciplinas de 7. E eu estudava muito. Mas eu tava estudando de forma errada. E fora a questão de que, enquanto eu estava aprendendo matemática básica, soma, o que é mais e mais é o quê? Menos e menos é o quê? Deixa eu estudar. Gente, eu fiz um curso de 3 meses aqui na internet de matemática básica. Então, enquanto eu tava estudando matemática básica, os meus colegas que saíram do ensino médio
estavam tudo aqui na cuca, né? Tudo fresco, eles já estavam estudando a disciplina. Então, não tinha como. Então, sim, você vai sentir mais dificuldade do que as outras pessoas se você for entrar na faculdade um pouco tarde, mas não quer dizer que seja um impedimento para que você, né, não chegue ao seu objetivo, não consiga. Talvez você precise se esforçar mais, talvez você se atrase em algumas disciplinas, talvez você reprove. Eu reprovei em 2 disciplinas, desisti de uma, que foi uma reprovação também, então foram 3 no total, né? E aí talvez você reprove, e tá tudo bem. São processos, sabe? Eu me culpava muito no início da faculdade, eu falava que eu era muito burra, porque eu não conseguia ter o mesmo desempenho dos meus colegas e eu me esforçava muito. E eu esquecia disso. O pessoal tava com 18 anos, 19 anos, terminaram o ensino médio agora e já foram pra faculdade. Eu não, gente, 11 anos. Tinha muita coisa realmente que eu não lembrava, então eu tinha que me esforçar mais e eu tinha realmente que ter essa paciência comigo. Então, provavelmente, se você entrar na faculdade com idade, né, depois de um tempo, né, que você terminou o ensino médio, você vai sentir dificuldade, mas não é algo pra fazer com que você desista, combinado? Você entra com mais maturidade. Isso é maravilhoso, era uma das coisas que eu amava. É muito diferente você com uma idade, principalmente você carrega uma bagagem muito grande, né, das pessoas que são mais jovens. E tá tudo bem, gente, sabe? Então você entra mais com maturidade, você entra mais foco, você quer aquilo, você consegue se esforçar e visualizar aquilo. Então eu acredito que você consegue lidar melhor com algumas coisas. A maturidade me fez eu me dedicar mais, sabe? Quando a gente é mais jovem, a gente acha que tem todo o tempo do mundo. E a gente vai envelhecendo e sabe que não, né? Chega uma hora que cai a ficha. E eu acredito que entrar na faculdade com uma certa idade me fez me dedicar mais, a abraçar mais realmente o curso, sabe? Então, eu realmente dei o meu melhor, que talvez se eu fosse mais nova eu não tivesse essa maturidade e não me dedicasse tanto. Porque a cabeça, quando a gente é mais nova, a gente acha que tá tudo bem em reprovar, como eu conheci algumas pessoas que tava tudo bem em reprovar 4 vezes em algumas disciplinas, e poucas eu reprovei, né, como eu falei, eu ficava doida, gente, e eu ficava, meu Deus, eu não posso reprovar nenhuma e tal. Sendo que eu sei que essa cobrança excessiva não é normal, mas eu acredito que quando a gente tem essa maturidade, a gente sabe o peso das coisas, então a gente acaba se dedicando mais e abraçando mais as oportunidades. Provavelmente você vai se sentir deslocada, sim. Por conta da idade, gente, hoje eu vou fazer 31 anos mês que vem, um mês para completar 31 anos. E muitas vezes eu me sentia deslocada, porque eu conversava e o pessoal mais jovem tem outros pensamentos, e eu sentia que eu não pertencia àquele lugar. Na sala de aula eu era a mais velha da turma, e ainda sou. Então, eu sempre me sentia como se realmente não era pra eu estar ali, sabe? Que o meu tempo tinha passado, era como se eu falasse assim, meu tempo passou. É pra eu estar aqui mesmo? E aí eu vi o pessoal mais jovem, aquela coisa, sem preocupações, que a idade traz também muita preocupação. E aí eu ficava pensando, me questionando, será que é pra eu estar aqui? Que esse lugar me pertence? Então muitas vezes eu me senti deslocada por conta da minha idade. E eu acredito que isso foi passando, porque eu encontrei pessoas que, apesar da idade ser mais jovem, a gente tinha algumas coisas em comum, sabe? E aí eu fui aos poucos me sentindo mais pertencente. Isso não quer dizer que às vezes eu não me sinta ainda, gente. Às vezes eu tenho essa sensação ainda, mas menor do que o início. E eu acredito que foi pela sorte que eu tive de encontrar pessoas que me acolheram, que eu fui muito bem recebida, que são os meus amigos, né, da faculdade. São poucos, eu fiz poucas amizades, eu conheço muita gente, mas fiz poucas amizades ali no ciclo de amizade da faculdade, mas que me acolheram bem, que eu sou extremamente grata, que a gente tem uma parceria muito legal. Mas sim, provavelmente você vai se sentir deslocada. Eu falo isso porque eu e outra colega, uma amiga, né, ela entrou também na faculdade com, acho que ela, não lembro, mas acho que ela tem 38 anos, não sei, por aí, depois de uns 35. E ela fala que sentiu muito isso. Aí ela fala que sentia mais que eu, porque ela já era casada, tinha filhos, e ela se sentia muito deslocada, ela sentia que as pessoas não viam ela ali como uma estudante e tal. E aí ela falou disso pra mim, então aí foi quando eu falei, né, que eu também me sentia assim, deslocada muitas vezes. E aí ela até brincava, mas você não parece ter a idade que você tem, eu acho que você se dá muito bem com o pessoal. E aí eu falei, amiga, é porque eu sou uma pessoa muito adaptável, e eu acredito também, eu
eu tenha tido sorte, né, não tenha sofrido tanto isso, porque foi algo que ela me relatou, que ela se sentiu muito, né, sentiu isso muito na pele. E aí, por conta disso, eu sou uma pessoa muito adaptável, gente. Se for pra conversar com uma pessoa de 60 anos, eu converso horrores e tá tudo certo. Se for conversar com uma pessoa com 15, eu vou lá e tenho que desenrolar, sabe? Mas eu acredito que seja isso. Aí ela brincava, porque você não parece, não sei o quê. Eu acho que as pessoas te acolhem mais, não sei. Mas hoje eu acredito, não sei, nunca mais eu conheci com ela, não sei se esse sentimento mudou, né? Mas provavelmente você vai se sentir deslocado. E isso não é um motivo pra tu também desistir. 5. Quando você estiver se formando, o medo vai vir. Gente, tá vindo aqui em mim grande. E eu pensei no início, eu falei, eu vou entrar na faculdade com 26, vou terminar a faculdade com 31, 32, depende, né? Porque geralmente as pessoas nunca terminam em 5 anos a faculdade de engenharia. Aí eu falei assim, vou terminar com 31, 32, meu Deus, vou estar velha pra entrar no mercado de trabalho. Então eu já comecei a faculdade com essa mentalidade. Terminando a faculdade, eu já tenho outra mentalidade por conta disso, gente. Terapia, muita conversa, né? A gente vai se ouvindo e vai vendo as coisas. E aí o que acontece? Tenho medo de quando você vai, né? Você vai chegando perto ali, você fala, meu Deus, como que eu vou entrar no mercado de trabalho com 31 anos? Como que eu vou fazer isso? Só que aí, será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou ser boa? Será que vão me aceitar no mercado de trabalho? Eu acredito pelo medo que a gente sabe, né? Que enfrenta, gente, infelizmente. Quando eu trabalhava de vendedora, tinha lá uma placa enorme quando eu entregar currículo. Aceita até 23 anos, sem filhos. E aí eu, na época, tava com 25, aí eu... Poxa, mas eu tenho 25 anos, e agora? Mas eu não tenho filho, mas eu não posso entrar por conta da minha idade. Então eu acredito que esse medo, sabe? E aí, eu com 31 anos... Antes eu pensava muito nisso, né? Então esse medo, quando você tá se formando, é normal de você entrar. Principalmente se você for entrar em uma área nova, né, com 35, 40 anos. Mas é normal, gente. Sentir medo é normal. Acho que não seria normal se a gente não sentisse. Isso não quer dizer que você não vai ser uma boa profissional, sabe? Aí, numa sessão de terapia, eu falando pra minha psicóloga que eu tava me sentindo assim, né, mal, por conta de que entrar no mercado de trabalho com 31 anos, né, tô velha. E ela me contou, mas Valéria, você já tem experiência no mercado de trabalho, você trabalha desde os seus 16 anos. Então, você não é a primeira vez que você vai trabalhar. É a primeira vez que você vai trabalhar na sua área, mas não é a primeira vez que você vai ter contato com o mercado de trabalho. Você já sabe sobre os compromissos de um trabalho, o que exige de você. E eu falei, é verdade, cara. E aí, gente, vai existir o medo, mas vai passar. Quando você cair a ficha que é isso, e eu falo isso principalmente pra você que quer mudar de profissão, né? Muitas vezes a gente quer recomeçar, às vezes você já fez uma faculdade, trabalha com algo, mas não gosta daquilo, não tá feliz e quer mudar o rumo da sua vida, a rota. Tá tudo bem, você não precisa fazer uma única coisa o resto da vida. Aí o que acontece? Você sente medo muitas vezes, porque, meu Deus, é algo novo. Mas, mulher, é algo novo? É. Mas tu já sabe como é o mercado de trabalho, é novo naquilo. Então não tem por que tu ter medo, porque você é uma mulher que é dedicada, ou um homem, né, decidida, esforçada. Como que você não vai ser uma boa profissional? É só olhar pra trás, gente. Então quando eu olhei pra trás e vi que sempre que eu trabalhava, o pessoal não queria que eu saísse, eu sempre quis pedir pra sair por algum motivo, enfim. E o pessoal não queria que eu saísse porque eu era uma boa profissional. E eu acredito que eu vou ser uma ótima profissional. Eu não tenho dúvidas disso, sabe? Eu sei que eu vou ser uma ótima profissional. E eu sei que eu vou me dedicar ao máximo. E eu vou ser muito realizada. Então, o medo vai vir, mas, de novo, não é um motivo pra você desistir, tá? Eu pensei em desistir muitas vezes, né, na faculdade, durante essa trajetória. Porque eu tinha esse pensamento de que eu ia terminar a faculdade com 31 anos. Mas, gente, o tempo ia passar de qualquer jeito, sabe? Estudando ou não. Então, realmente, você tem que tirar da cabeça isso, caso você tenha, né? Porque enquanto a gente estiver vivo, a gente tem chance de recomeçar, começar quantas vezes for necessário. Não coloque idade nos seus sonhos. Porque não existe isso, gente.
Tem coisas que, ok, eu quero ter filhos, a gente sabe, exemplo, eu quero ter filhos, a gente sabe que depois dos 35 fica mais difícil, né? Mas você pode fazer umas coisas, tipo tirar o seu óvulo e depois fazer, né, fertilização, e essas coisas todas. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente coloca a idade nos nossos sonhos, sendo que não existe, sabe? Enquanto a gente estiver vivo, a gente pode estar realizando eles. Agora, me conta aqui nos comentários, o que você tem adiado por conta da sua idade? Mulher, vamos mudar isso? Gente, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho. Todos os domingos vai ter vídeo da nossa série, tá certo? Então eu espero vocês aqui comigo. Um beijo, como eu sempre digo, eu te desejo dias felizes, eu te desejo uma vida feliz.